E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E nesse vídeo, continuando o vídeo anterior de OBI, ele está até aqui na tela principal, como vocês podem ver. Nesse vídeo aí, em específico, eu resolvi 4 problemas da OBI nível júnior do ano passado. Iam ser 6, mas acabou que não deu tempo de resolver tudo num vídeo só, o vídeo ficou bem longo. Mas nesse aqui especificamente eu vou resolver os 2 que faltavam, que são um pouco mais difíceis, não tão difíceis assim, mas possuem um nível de dificuldade maior. Eu vou fazer ele aqui em Python, então já aproveita que você está assistindo. Aproveita que você já está assistindo, dá like, compartilha o vídeo, vira membro. Tem a nossa caixa postal aí na descrição, deve estar aparecendo na tela também, e o Pix do canal, que é uma maneira de você ajudar financeiramente o canal a produzir esse conteúdo aqui. E se esse conteúdo estiver sendo útil para você, não deixa de mandar uma contribuição de qualquer valor, tá certo? E sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos ver aí quais são esses 2 problemas que estão faltando aí para a gente resolver. Como vocês podem ver na tela aí, esses 4 anteriores já foram resolvidos no vídeo anterior, que vai estar na descrição, vai estar no card aí também. Mas o que a gente vai resolver agora é esse problema aqui, que chama Esker. Eu vou clicar nele aqui para a gente dar uma olhada. É esse problema aqui. Todos os problemas que eu estou resolvendo vão estar na descrição, tanto a solução quanto a própria descrição deles, né? Então, se você quiser ler com calma, porque eu não vou ler o problema aqui todo, né? Já que ele vai estar disponível aí no site para vocês darem uma olhada. E bom, esse problema aqui é o seguinte: Esker, ele foi um artista gráfico holandês que tinha essa característica de fazer essas ilustrações que preenchem a tela com objetos autossimilares. Como assim? Você pega as imagens que ele produz, caso dessa aqui, e se você pega a mesma imagem, gira 180 graus, você consegue encaixar ela perfeitamente, formando um retângulo. E se isso não estiver claro, eu até abri aqui um editor de imagem para a gente ver, né? Por exemplo, a gente tem uma imagem como essa daqui. Eu posso duplicar ela, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, e se eu girar ela 180 graus, que foi o que eu fiz aqui, olha lá, eu consigo encaixar perfeitamente uma na outra, formando um quadrado ou um retângulo. Normalmente é um retângulo, né? E tudo mais. Então, essa é a figura aí de Esk. E o que é interessante é que essa imagem, que parece até um pouco prédios, montanhas, né? É que você pode representar esse tipo de figura como uma sequência de números, de maneira que cada número vai ser a altura. É como se fosse a altura daquele edifício, como se fossem andares, né? Então, de certa forma, é como se esse cara aqui fosse o terceiro andar, aí o cara da direita. E a gente vai somando, né? 1, primeiro andar, 2, segundo andar, 3, terceiro andar. Que aí a gente chega nesse cara aqui. O vizinho dele, por que ele é 6? Se a gente for contando os andares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chega nesse cara. Então a gente consegue descrever toda essa imagem em função de uma sequência de números inteiros, né? No caso aqui ele está falando de números naturais. Então, dado todas essas explicações, a questão aqui é o seguinte: cria um programa que você vai analisar essa sequência de números e você vai verificar se ele atende esse perfil de Esker, né? Esse perfil, ou seja, verificar se a imagem atende esse critério de você pega ela e vê se encaixa uma na outra. Se você criar uma cópia da imagem, espelhar, né? Então você quer ver se, dado uma sequência de números, se ela seria feita por esse cara, por esse artista chamado Esker. Então a gente tem esse problema aí. E antes até da gente discutir a implementação, porque antes de implementar, o que a gente tem que fazer é raciocinar numa solução assim, usando a lógica. Como é que eu resolveria esse problema?
de uma maneira lógica, né? Tá intuitiva, antes de botar a mão na massa e criar código. Acabou que esse editor de imagem aqui que eu tô mexendo, essa imagem que eu tô mexendo, ela já dá uma pista bem importante, pois se vocês observarem bem, o que é um retângulo, né, como esse? Um retângulo é que cada coluna ela vai ter sempre a mesma altura. Então, no caso aqui, num retângulo, a altura é a mesma, independente da coluna. Não é essa a definição correta de retângulo, mas acho que para esse contexto aqui isso faz sentido. Então, se eu somar, vamos dizer assim que são duas peças, né? A peça 1 que é original e a peça 2 que é essa espelhada aqui 180 graus. Se eu encaixar as duas, somar a altura da peça 1 com a altura da peça 2, melhor dizendo, se eu somar a altura da peça 1 e da peça 2 na coluna 1, tem que dar x. Por exemplo, se vocês olharem aqui, 7 mais 3 vai dar 10. Na segunda coluna, você tem 6 da peça 1, 4 da peça 2. 6 mais 4, 10. Então, a soma em cada coluna da peça 1 e da peça 2 tem que dar o mesmo valor. No caso aqui, por coincidência, está dando 10, mas dependendo da figura de Esker, pode ser 11, 12. O ponto é que a soma em todas as colunas tem que dar o mesmo valor sempre. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou ter que somar coluna por coluna as duas peças e ver se dá o mesmo valor. E aí vem um outro ponto interessante. Se vocês observarem bem, o que acontece com essa sequência se eu girar ela 180 graus? Ela inverte. Então, o 7 que estava no fim aqui da primeira peça, ele passa a estar na primeira posição. Olha o 7 aqui. O 6 que está na segunda posição aqui dessa peça 1, ele passa a ser o antepenúltimo. Aliás, espera aí que eu acho que eu... Enfim, mas acho que vocês entenderam a ideia, né? O 3, que era o primeiro aqui, passou a ser o último aqui. O 6, que era o segundo, passou a ser o antepenúltimo. O último aqui passou a ser o primeiro aqui. O antepenúltimo aqui, que é o 4, passou a ser o segundo. Então, basicamente, se você inverter a sequência de números, você vai, da figura original, da peça original, você vai ter as alturas da peça girada em 180 graus. Então a gente meio que já tem a faca e o queijo na mão, raciocínio para a gente pensar. Se eu tiver essas duas sequências agora, a original e a invertida, e eu somo posição a posição, tem que dar o mesmo valor sempre. E inclusive acho que ele dá um nome para isso. Não dá. Mas eu posso chamar esse cara de número de Esker aqui só para fins de ficar mais fácil para explicar. Vamos dizer que esse número que se repete em todas as somas aí de alturas é o número de Esker. Se todas as colunas atendem, então beleza, a gente vai ter esse problema aí resolvido. Bom, discutido essas coisas, o que o nosso programa precisa receber para fazer esse cálculo? Primeira coisa, você tem que dizer quantas posições sua figura vai ter. No caso ali, ele está dizendo como 12, quantos números tem a sequência. Quantos prédiozinhos você vai ter? Pode ser 12, pode ser 5. Qualquer valor que você passa, seguido da sequência, que obviamente, se eu informei 12 aqui vai ter que ser 12 também. Se eu informei 5 aqui vai ter que ser 5 também. E ele vai fazer esse cálculo e dizer se essa figura atende a esse perfil de Esker ou não. Já abri um notebook aqui, vamos trabalhar nele aqui. Primeira coisa, então, que a gente precisa é o tamanho. Então, a gente precisa pegar esse tamanho. Lembrando que muitas coisas importantes sobre o OOB eu já expliquei no outro vídeo, então eu recomendo que você assista outro vídeo, porque eu não vou explicar tudo aqui de novo, né? Senão vai ficar meio repetitivo, meio cansativo. Mas beleza, eu vou pegar aqui primeiro o tamanho da sequência. E a próxima coisa é pegar a própria sequência. E aí,
O int input é porque eu vou pegar o que for digitado e transformar em inteiro. E no caso aqui agora, a sequência vai ser justamente a sequência, né? O conjunto de termos já em ordem. Lembrando, né, igual eu expliquei no outro vídeo também, que você tem o split. O split, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a sequência digitada e automaticamente já fatiar ela em função do espaço. Então, onde tiver um espaço ali na sequência, ele vai cortar, e cada número dessa minha sequência ele vai virar uma lista. Como assim? Que talvez explicando desse jeito fica um pouco difícil de entender, né? Vamos supor que eu diga que... Vou até fazer um negócio. Eu vou apagar primeiro o split para vocês verem a diferença sem ele com ele. Por exemplo, se eu botar aqui tamanho e a sequência for 1, 2, 3, 4, o que vai acontecer? Esse 1, 2, 3, 4 ele vai vir como a palavra 1, 2, 3, 4. Né? Aqui é a palavra 1, 2, 3, 4. E eu não quero pegar a palavra 1, 2, 3, 4. Eu quero que isso se transforme numa lista com 4 elementos. O primeiro elemento vai ser o 1, o segundo elemento vai ser o 2, o terceiro elemento vai ser o 3 e por aí vai. Para transformar aquela palavra 1, 2, 3, 4 com os espaços numa lista, onde cada posição vai ser separada por um espaço, aí eu incluo a função split em cima da entrada. Ao fazer isso, olha o que acontece. Eu vou ter o 4 ali. 1, 2, 3, 4. Agora esse cara é uma lista de 4 elementos. Lembrando que aqui você tem 4 elementos, mas você continua tendo a palavra 1, a palavra 2, a palavra 3 e a palavra 4. Isso não é o que queremos, pois a gente quer que cada posição tenha o número inteiro 1, um inteiro 2, um inteiro 3, um inteiro 4. Então eu tenho que converter as palavras que estão em cada posição na lista para um vetor. Ou melhor dizendo, para um inteiro. Né? Os elementos, posição a posição que estão na lista, eu tenho que transformar eles de uma string de uma palavra para inteiro. E como é que eu faço isso? Bom, um jeito ingênuo de fazer isso seria, por exemplo, criar uma nova lista, uma lista S, e para cada inteiro na sequência original, eu adiciono nessa nova lista convertido para inteiro. Né? E esse jeito aqui funciona. É um jeito ingênuo de fazer isso. Né? Eu vou rodar aqui e vou explicar. Agora está tudo como inteiro. Mas o que aconteceu? Eu criei uma nova lista, uma lista S vazia, e para cada inteiro I na minha sequência original, eu pego cada posição, cada valor de cada posição da minha lista sequência, converto para um inteiro e pelo append eu adiciono nessa lista S nova posição a posição. Mas essa não é a solução ideal de trabalharmos com Python. Aqui eu acho que já é interessante trazer isso para vocês. Se vocês quiserem, que existe um recurso do Python bem interessante para esse tipo de coisa, que é compreensão de lista, que é quando eu quero produzir uma nova lista, mas de um jeito enxuto, rápido de escrever com uma linha só. Né? É um recurso mais avançado de Python. Se você quiser usar ele, eu acho que é bom você ter noção que ele exista, né? Se você achar ele difícil, não precisa usar, mas é que é uma outra maneira de fazer isso aqui, sem criar uma lista nova, que aqui eu tive que criar uma lista nova, né? Que eu poderia simplesmente fazer o quê? Eu vou deixar isso aqui comentado, porque como é que eu poderia fazer essa mesma coisa usando compreensão de lista? Eu simplesmente pego esse cara aqui emprestado, né? O mesmo cara, coloco ele entre colchetes, pois eu estou indicando que daqui vai sair uma lista nova. E eu digo, transforme em um inteiro I, transforme em inteiro I cada I da sequência que eu tenho. E cada inteiro I dessa sequência salva de volta para sequência. É simples assim. Eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, sem criar uma lista nova, que foi o que eu fiz, né? Tudo numa linha só. Então o que aconteceu aqui? Aqui dentro, esse colchete é para indicar que eu vou criar uma nova lista.
Essa nova lista vai ficar guardado onde estava o sequência. E eu vou fazer o que aqui? Para cada inteiro i dessa sequência, eu vou converter ele em um inteiro i e salvar nessa lista aqui, sequência. Tanto que se eu quiser rodar, lá, dá certo. Eu tenho uma lista nova só de inteiros 1, 2, 3 e 4. É bom você conhecer esse conceito. Ele parece confuso, mas ele é bastante intuitivo se você pega a prática com ele. Se você achar isso aqui difícil, você pode trabalhar com o for igual eu mostrei ali, mas particularmente eu acho que para você gerar uma nova lista assim de um jeito intuitivo, compacto, fácil, eu acho essa estratégia aqui uma coisa legal. Então beleza. Até aqui tudo bem. E agora o que eu vou fazer? Eu já tenho a sequência original que eu quero ali. Lembra que conversamos que eu preciso da sequência invertida para poder somar posição a posição e ver se ela respeita aquele número de ASCII? Então eu vou criar uma nova lista aqui que eu vou chamar de sequência invertida. Ela vai ser uma cópia da sequência original. Então eu vou pegar a sequência original, criar uma cópia. Por enquanto, nesse momento aqui, tanto a sequência invertida quanto a sequência original tem exatamente o mesmo conteúdo, os mesmos elementos aí, posição a posição, tá? Então até aí nenhuma surpresa. E aí que vem a coisa interessante. Eu posso pegar essa cópia aqui que eu criei e chamar o método reverse. Esse método reverse, como o próprio nome diz, ele inverte. Então, o primeiro elemento passa a ser o último, o segundo passa a ser o penúltimo e assim sucessivamente. É até fácil a gente ver, ó. Eu vou pedir para ele mostrar aqui a sequência invertida. 1, 2, 3, 4. Olha lá, ele simplesmente inverte. Agora eu passei a ter 4, 3, 2 e 1. E beleza, agora eu já resolvi essa questão aí de ter as duas sequências, que é uma coisa que eu estava precisando. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente comparar as duas sequências posição a posição e ver se a soma posição a posição é sempre a mesma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esse tal número de ASCII, né, que eu falei, o número que vai ser a soma das alturas, posição a posição, e ver se esse número vai ser sempre igual, se ele vai sempre se repetir. Então, uma coisa que eu posso fazer é somar a primeira posição das duas sequências. Isso vai dar um valor X. E aí eu verifico se a soma da segunda posição em diante sempre vai dar esse mesmo valor, esse mesmo número de ASCII. Então é o que a gente vai fazer aqui agora. E o que eu vou fazer? Para cada I e J, o I vai ser da sequência original, o J vai ser da sequência invertida. Para cada I e J em zip, esse zip é interessante, eu vou mostrar ele aqui para vocês. O que esse zip ele faz? Ele vai retornar imediatamente aí no nosso laço cada elemento das duas listas par a par. Acho que a melhor forma de explicar isso é realmente mostrando, né? Então, o que ele vai fazer aqui no fim das contas? Para cada iteração, por exemplo, na primeira iteração, ele vai retornar a primeira posição de sequência é a primeira posição de sequência invertida em I e J, respectivamente. Na segunda iteração desse laço, o I vai ser o que está na segunda posição de sequência e o J vai ser o que está na segunda posição de sequência invertida. Na terceira iteração, o I vai assumir o que está na terceira posição de sequência, o J vai assumir o que está na terceira posição de sequência invertida, e assim sucessivamente. Então a gente até consegue ver isso aqui. Por exemplo, deixa eu rodar aqui de novo, botar aqui a sequência 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer? A cada iteração do for, ele vai retornar um IJ par a par, cada posição das duas listas. Então, a primeira lista é 1, 2, 3, 4, a lista invertida é 4, 3, 2, 1. Então, como eu vou par a par percorrendo a primeira posição, a segunda, a terceira e a quarta, pegando
esses caras e guardando em I e J, então a gente tem 1 e 4 na primeira iteração, 2 e 3, 3 e 2 e 4 e 1. Então a gente tem essas duas listas aí, e justamente o que falta agora a gente fazer é somar esses pares aí, né? 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4 e 1, verificando se a soma deles sempre vai dar esse valor aqui, que é o número de Esker. Tudo bem, aqui no caso, a primeira iteração, que é a iteração 0, ela vai ser meio que redundante, pois eu já tratei a primeira iteração aqui, mas não tem problema, né? Não é algo que computacionalmente vai ser custoso, vai pesar tanto assim para o nosso algoritmo. Então o que a gente vai fazer? Vou deixar esse cara comentado aqui, porque por enquanto ele não vai ser importante. E eu vou verificar se I mais J é diferente desse número de Esker aqui. Porque o que eu vou fazer? Eu vou somar aquelas alturas, igual a gente conversou, né? Por exemplo, aqui vai dar 1 mais 4, 5. Aqui vai dar 2 mais 3, vai dar 5. 3 mais 2 vai dar 5. Aqui, ele vai até dar certo. O número de Esker, nesse exemplo aqui que eu estou montando, é 5. Por quê? Porque é a primeira altura da figura de Esker original mais a altura da figura de Esker invertida, né? Se eu achar alguma situação que eu vou ter uma soma na mesma posição das duas figuras que não bate com esse número de Esker, isso meio que vai furar o nosso retângulo. Então você não vai conseguir ter um retângulo, ou seja, que todas as posições tenham a altura exata. E aí o que vai acontecer nessa situação? Apertei aqui sem querer. Mas nessa situação você vai imprimir N, porque eu caí numa situação aqui que não atende a esse critério, né? Não atende ao que é esperado. E break, porque já que eu descobri uma situação dentro desse meu laço que prova que para aquele exemplo ele não atende aquele fator de Esker, então não faz mais sentido eu continuar. Eu posso interromper. Então, se em algum momento eu interromper esse laço, acabou a brincadeira, né? Significa que eu descobri que aquela sequência não atende a esse fator de Esker. Mas, se eu percorrer todo esse laço até o fim sem cair naquela condicional e sem cair naquele break, significa que a figura atende, significa que a soma de cada uma das posições sempre vai ser igual a esse número de Esker que eu chamei aqui. Então eu preciso descobrir se eu percorri esse for até o fim sem cair no break em nenhum momento. Para eu tratar esse tipo de coisa, uma solução que eu poderia adotar é, por exemplo, criar uma flag. Uma flag que, por padrão, ela começa, por exemplo, assumindo o valor 1. Se ele entra aqui, a flag passa a assumir o valor 0. E aí é só verificar. Se a flag for igual a 1, significa que ela foi inicializada com 1 e nunca mudou de valor, ou seja, nunca entrou aqui. E nesse caso, ele vai imprimir sim, né? Essa é uma maneira de eu verificar. Mas essa forma aqui usando flag, ela não é das mais elegantes, né, quando o assunto é Python. O Python tem um recurso para você verificar se um laço iterou até o fim sem interrupções, sem o break, que é com else. E sim, no Python, um laço for pode ter else. E qual o sentido de um laço for ele ter else? Significa que se eu percorrer todas as iterações do for sem nunca cair num break, quando eu terminar totalmente esse laço, eu obrigatoriamente vou entrar no else. E esse else do for, ele é perfeito para situações de flag, porque você não precisa de flag. Você não precisa verificar se teve um break dentro do for ou não. É só você botar um else do for, mas cuidado que esse else não é do if, esse else é do for. Então, se eu percorrer todas as iterações do meu for, nunca cair no break, eu vou executar o else. Se eu cair no break, eu não executo o else. Essa aqui é a diferença. E é isso.
Se eu não tiver me distraído aqui na hora de digitar alguma coisa, funcionou. E como é que a gente testa se funcionou ou não, né, pessoal? A gente testa com os exemplos que estão aqui da nossa provinha da UBI, né? O que vamos tentar aqui. Então vamos testar para essa sequência aqui que tem tamanho 12. Eu copiei e colei a sequência, porque eu não vou digitar tudo isso na mão. E ele mostrou sim. Significa que ele atende a esse fator de Esker. De fato, se você tiver duas sequências, a original e invertida, e somar posição a posição, ele sempre vai dar 10 aqui, né? A gente até consegue ver, ó, 3 mais 7 dá 10, 6 mais 4 dá 10, 6 mais 4 também dá 10, 4 mais 6 dá 10, 3 mais 7 dá 10 e 2 mais 8 dá 10. Então, é um sinal que funciona, né? Aqui tem uma situação que não funciona. Vamos ver se, de fato, ele não vai funcionar aqui. Esse é mais fácil, são só 5 elementos. E não deu. Por que será que não deu? Vamos descobrir. 2 mais 2, 12 dá 14. 1 mais 3 dá 14. E esse 9 sobrou. Como esse 9 sobrou, foi por isso que ele deu esse erro, né? Não poderia ter sobrado esse 9. Deveria ter um 5, que 9 mais 5 daria 14. E aí funcionaria também. A gente até consegue verificar, né, se essa solução aqui de fato funcionou ou não. Por onde? No próprio sitezinho aqui da UBI, né? Ali no topo eu seleciono que eu quero trabalhar com Python 3, seleciono o mesmo código, um código muito parecido com aquele que eu mostrei no Colab. Eu vou submeter ele ali para ver se está tudo em ordem, se funciona. E olha lá, deu certo. De fato, ele roda uma bateria de testes, né? Eu também expliquei isso no vídeo anterior de OBI. E se só aparecer pontos finais para toda a bateria de teste e no total aqui de 5 possíveis 5 pontos, significa que eu tirei total, né? Acertei. Tá tudo funcionando, tá tudo em ordem. Um ponto importante que eu queria comentar com vocês até antes de ir para outro exercício, que eu acho que isso é bem relevante, é que muitas vezes você vai resolver um problema da OBI quando estiver testando, estudando, né, melhor dizendo, você vai estar estudando, fazendo exercícios anteriores, e muitas vezes todos os testes que você fizer que estão no enunciado vão funcionar, mas na hora que você submete o exercício no site da OBI, vai dar algum erro, ele não vai funcionar. E num caso como esses, como é que você descobre aonde que você está errando, né? Onde que você está cometendo erros? Um jeito interessante que não é tão conhecido de lidar com isso é, por exemplo, você vem aqui no site da OBI, se você vier aqui embaixo no rodapé em anos anteriores, você vai ver todas as provas anteriores que você vai usar para estudar, né? Aí você vai na prova, na questão que você teve dificuldade. Vamos supor que eu tive dificuldade no Esker, né? Então eu venho aqui em OBI 2020, eu vou em provas e gabaritos da prova que eu tiver escolhendo. No caso, essa é fase 1, turno A, modalidade programação. E eu caio aqui numa página com os exercícios resolvidos em várias linguagens diferentes. Por exemplo, o Esker, que eu mencionei para vocês, que eu também vou deixar a solução na descrição. Aqui tem em Java, JavaScript e C++. Eu fiz uma em Python, então já é uma que não tem aqui na página. Mas enfim, só para vocês descobrirem que dessa forma você consegue pegar todos os algoritmos, todas as resoluções de anos anteriores e aí um cara que é importante que são os gabaritos. O que é esse gabaritos aqui? Ele é um arquivo zip. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. No que eu tentar abrir esse arquivo, lá, eu abro esse pacote zip e ele é uma pasta com vários arquivos .in, .sol. O que são esses arquivos .in, .sol? Eles são toda aquela bateria de teste que eu mostrei para vocês antes, está toda ela aqui, mas com uma diferença. Você vai ter nesses arquivos .in, vou abrir pelo bloco de notas para vocês verem, lá, todas as entradas de exemplo que
que você tem para esse problema. Então, o arquivo 1.in é um exemplo de uma entrada dessa sequência de Haskell, né, que só tem três números, né? E no arquivo de mesmo nome .sol, você tem a solução. Ou seja, você tem a resposta se para aquela sequência é sim ou não. Então, basicamente, o que você tem é meio que uma bateria de entradas e saídas de teste. É realmente um gabarito. Você testa para todas as entradas possíveis o seu algoritmo e verifica onde você errou. E uma coisa que é interessante você fazer é baixar e testar todas essas entradas para verificar aonde o seu algoritmo está errando se você não consegue achar o erro, né? Esse tipo de solução de você analisar o gabarito, ela convém quando você se depara com uma situação que o seu algoritmo está com erro e você não consegue achar o erro. Então você consegue rodar todos esses testes aqui, olha lá, aqui vai variar de problema para problema, mas você tem 5 pastas com vários exemplos de entradas e saída que você tem que testar uma a uma. Mas uma coisa que você pode achar meio chata, é normal, é que você vai ter que testar de um a um. E não é prático você ir na mão testando um a um. O ideal é você ter um algoritmo que você já pega o seu algoritmo e já roda para toda aquela pasta de uma vez em busca do erro. Escrever um algoritmo assim, eu acho que é um bom exercício para você praticar programação, mas eu fiz isso. Eu vou deixar também no repositório do GitHub para vocês esse cara aqui, que é um arquivo que eu chamei de arquivos OBI. Ele lê aqueles arquivos de gabaritos da OBI. Como é que ele funciona, então? Você pega aquele arquivo zip que você baixa para o seu problema, você joga ele numa pasta qualquer, e aí você chama esse código com o nome da pasta. E o que é esse código que vai fazer? Eu não vou explicar ele todo aqui agora, não, mas o que ele vai fazer basicamente ler toda aquela pasta com todas aquelas entradas e cuspir 4 informações. Todas as linhas com as informações de entrada, todas as linhas com informação de saída e o arquivo em específico de entrada e saída que você está lendo. Pois se você descobrir que em algum arquivo está dando erro, o seu algoritmo, o seu problema, você tem que saber qual arquivo que é. Qual arquivo que tem a entrada que está causando maiores problemas. Mas não é muito intuitivo você saber como que roda isso. Então, por isso que eu tenho esse exemplo aqui que eu fiz para o problema de Haskell mesmo, que aí o que você vai fazer, né? Basicamente você vai baixar esse arquivo OBI que vai estar no GitHub, que vai estar aí na descrição do vídeo. Você vai importar ele dessa maneira, ó, from arquivos OBI import read files. E você vai fazer um laço chamando esse read OBI files com o nome da pasta. E dentro dessa pasta aqui, por exemplo, que eu chamei de Haskell, vai estar todas aquelas pastas de gabaritos, de entradas e saídas. E você vai simplesmente implementar o seu algoritmo dentro desse laço, lembrando que esse input, que ele vai fazer? Para cada iteração desse for, ele vai examinar um arquivo de entrada e sua solução, seu gabarito simultaneamente. Então, só para ter um exemplo aqui para a gente ver, eu vou comentar aqui tudo rapidinho, só para vocês verem. Eu vou imprimir o input e essa solução para esse problema do Haskell, né, que vocês acabaram de ver, só para vocês entenderem, né, o que o método retorna, né, esse tipo de coisa. Vou rodar aqui. Ele rodou tudo de uma só vez. Eu vou botar um input aqui vazio, só para a gente ter algumas pausas para poder olhar. Eu não vou conseguir usar o input ali, não. Porque eu estou usando uma outra estrutura. Eu estou usando um conceito de generator que tem o yield. Eu não vou explicar isso aqui, senão vai complicar muito o vídeo, mas eu vou deixar um texto sobre isso, sobre geradores, caso você queira entender de onde mais sobre esse código aqui. De repente eu posso fazer até um texto lá no Universo Discreto só explicando esse código, né?
Pode ser uma boa. Se você quiser isso, põe aí nos comentários, né, para eu saber se isso é relevante. Mas vou botar um break aqui só para a gente ver. Olha lá, por exemplo, na primeira iteração, o que esse código faz? Ele retorna o 3, que é a primeira linha daquele arquivo que vocês acabaram de ver. Então, o input posição 0 vai ter esse 3, e o input posição 1 vai ter o 902, o 657 e o 696. E o sol já vem com a solução, que é o N, né? Ou seja, esse cara aqui não é uma sequência de ASCII, né? É nesse sentido. E aí, a próxima iteração, ele vai pegar o próximo arquivo, e o próximo arquivo, e por aí vai, né? Então, é uma opção que você tem aí, caso você queira testar todo o gabarito de uma só vez para um determinado problema, né? Fica aí uma sugestão para você usar, vai estar no repositório, esse arquivos OBI, que já tem isso implementado. Eu acho que é uma coisa aí que vai te ajudar bastante. Bom, voltando aqui para o último problema, então. O último problema é esse daqui, ó, de entrega de caixas. Eu também não vou ler ele todo aqui, porque, enfim, vai estar na descrição e tal, para você consultar, ler com calma. Mas também é um problema interessante, que basicamente é o seguinte: você tem 3 caixas vazias que você tem que entregar, transportar por um drone. A questão é que esse drone pode fazer uma viagem, 2 viagens ou 3 viagens para levar todas essas caixas. E para saber quantas viagens o seu drone vai fazer, depende do tamanho dessas caixas. Então tem 3 caixas vazias que vão variar de tamanho. E, por exemplo, se uma caixa for maior que outra, você pode botar uma por dentro da outra. É igual, por exemplo, você tem essa configuração aqui, ó, que tá vendo essa caixa aqui é menor, a segunda é uma caixa média e a terceira caixa é grande. Então você consegue colocar, por exemplo, uma dentro da outra e fazer uma viagem só, levando as 3 caixas de uma só vez. Mas nem sempre é assim. Você vai ter situações também que, por exemplo, as 3 caixas têm o mesmo tamanho igual. E se todas as 3 caixas têm o mesmo tamanho igual, você tem que fazer 3 viagens, pois uma não vai poder ficar dentro da outra. O drone vai levar uma caixa, voltar, pegar outra caixa, voltar e pegar uma caixa e voltar. Enfim, então você tem 3 caixas e diferentes configurações que o seu drone pode fazer viagens. Por exemplo, você pode ter uma situação que 2 caixas são iguais e uma é menor. Nesse caso, você vai fazer 2 viagens, pois você pode levar uma dessas caixas e outra menor por dentro, aí você faz uma viagem e depois leva essa segunda caixa que sobrou. Então, se você tem 2 caixas de tamanho igual e uma menor, você vai ter que fazer 2 viagens. Mas você pode ter 2 caixas iguais e uma maior que as duas. E aí você continua fazendo uma viagem só. Porque você pode fazer um negócio igual esse aqui que vocês estão vendo na tela. Né, que você leva uma caixa, é essa aqui do cantinho direito. Você pode ter uma caixa grande que leva 2 por dentro e as 2 vão caber, porque as 2 cabem, porque elas são bem pequenas. Aí que entra essa questão que ele está falando aqui, de você olhar os tamanhos, pois se a soma dos lados dessas 2 caixas for menor do que o lado da caixa maior, então essas 2 vão dentro dessa caixa maior e você leva embora. Como essas caixas são quadrados, todos os lados são iguais, então por isso que a gente pensa tudo em função de um lado só. Enfim, você tem todas essas possibilidades, e aí qual que é o problema que você quer resolver? Basicamente, você vai informar o tamanho, né, o lado de cada caixa, e aí você vai dizer quantas viagens, no mínimo, você vai ter que fazer. 3 viagens, 2 viagens ou uma viagem. Né? Você quer saber, de maneira otimizada, aí, quantas viagens você vai fazer, né? O menor número de viagens possível. Então é isso que você quer. Por exemplo, aqui você tem 3 caixas de tamanho igual, então você tem que fazer 3 viagens, porque não tem jeito, não dá para botar uma dentro da outra. Aqui em cima dá para fazer uma só, porque, por exemplo, uma viagem só, pois a caixa de tamanho 188, por dentro vai a caixa de 45 e por dentro da caixa de 45 vai a caixa 12.
né? Ou até mesmo você poderia ter a caixa maior e uma do lado da outra, a de 45 do lado da de 12 e a 188 por fora. Enfim, tem as duas possibilidades. Aqui você tem uma outra situação que duas caixas têm o mesmo tamanho e outra é menor. Aí você pode botar essa caixa de 111 dentro da caixa 463 e aí leva essa caixa 463 e depois volta e pega a outra caixa 63 que sobrou. Então tá vendo? É um problema que demanda um pouquinho mais de lógica, né? Aqui você tem outra de uma viagem só, pois essa caixa maior vai levar essas duas por dentro. E as duas vão estar uma do lado da outra. Não dá para botar uma dentro da outra, mas dá para botar as duas uma do lado da outra. E aqui duas viagens também, pois aqui não tem jeito, né? Você não consegue botar essa caixa de 30 dentro dessa outra caixa de 30. Então você leva a caixa de 30 dentro da caixa 55, mas você não consegue botar as duas caixas de 30 dentro de 55, pois 30 mais 30 dá 60, 60 estoura os limites da caixa maior, que é 55. Então você leva 55 e 30 numa viagem, a 30 dentro de 55, depois leva a de 30 sozinha. Então tá vendo como você tem muitas possibilidades aí? E como é que a gente pode resolver um problema como esse? Vamos lá. Bom, para começar, vamos criar um novo código aqui. Como é de praxe, a gente vai pegar... aqui eu vou fazer até o seguinte, ó. Eu vou criar uma lista nova vazia que vai conter essas caixas. E já vou adicionar as 3 caixas nessa lista de uma só vez. Eu posso fazer dessa maneira aqui, ó. Eu peço, né, o primeiro tamanho, o tamanho da primeira caixa. Já armazeno numa lista caixas via append. Então, adiciono o tamanho da caixa 1, adiciono o tamanho da caixa 2 e adiciono o tamanho da caixa 3. Até aí tudo bem, né? Eu já tenho as 3 caixas adicionadas. Aí, antes até de continuar o código, vamos pensar as possibilidades aí que a gente tem que tratar. Uma primeira situação que é meio óbvia, a gente até viu no enunciado ali, se as 3 caixas tiverem tamanho igual, 3 viagens. Acabou, não tem o que fazer. Se as 3 caixas têm tamanho igual, você vai ter que fazer 3 viagens e não tem o que fazer. Aí vem as outras situações que já demandam a gente fazer uma análise aí caso a caso. Bom, aí nessa ordem a gente pode analisar o seguinte: se 2 caixas menores couberem em uma caixa maior, uma viagem, não é isso? É igual esse exemplo aqui, ó. Se uma caixa maior conter as 2 menores uma do lado da outra, beleza, né? É uma viagem só que a gente vai fazer. Então essa é a segunda situação que eu vou olhar. Se não for o caso, né, eu já sei que as caixas não são iguais e que se eu, das 3 caixas, se eu pegar a maior e tentar botar as 2 outras dentro dela, se isso não der certo, aí vem a terceira situação, que é simplesmente eu verificar se pelo menos 2 caixas são iguais. Nesse caso, a gente vai fazer 2 viagens. Porque eu já tenho certeza que eu não vou poder colocar todas elas numa caixa só maior. Então, pelo menos 2 viagens eu vou ter que fazer. Mesmo que a terceira caixa fique dentro de uma das duas, continua sendo 2 viagens. E a última situação, se as 3 caixas são diferentes, se as 3 caixas são diferentes, aí é uma viagem só. Porque aí você vai ter uma caixa grande e dentro uma caixa menor e outra menorzinha. É igual aquelas bonecas russas, né? Que você vai abrindo e tem uma dentro da outra. Vai ser exatamente esse o caso aí. E bom, se eu tratar na ordem dessa maneira, eu lido com todas as situações possíveis que eu tenho aqui, né? E aí o que falta agora a gente fazer é implementar isso. Então vamos implementar essa primeira situação aqui. Essa primeira situação,
ela é bem intuitiva. Inclusive o Python permite eu fazer isso aqui, ó. Se caixas, né? Quem tá acostumado com C e tal, vai estranhar isso aqui que eu vou fazer, mas o Python permite eu fazer isso aqui, ó. Se caixa 0 for igual a caixa 1 e também igual a caixa 2, acabou. E eu vou imprimir 3. Eu acho que eu tenho que imprimir como texto, né? Deixa eu ver o que fala aqui na prova. É um inteiro. Ah, ok. Eu acho que no contexto ali da prova não faz diferença a maneira como eu imprimo. Mas tudo bem. Beleza, aqui é 3. Então eu vou imprimir, que são no mínimo 3 viagens. Caso contrário, o else, aí eu vou ter essa segunda situação aqui. Eu tenho que verificar se tem uma caixa, eu vou ter que olhar as 3 caixas e ver qual que tem o maior tamanho. Foi por isso que eu coloquei numa lista, num vetor, porque aí o Python tem recursos que podem nos ajudar. Por exemplo, se eu chamar aqui max caixas, o que o max faz? Ele vai percorrer toda a lista e me retornar o maior valor dessa lista, o elemento que tem o maior valor, o maior módulo. E, depois disso, eu posso usar caixas index. O que o index faz? O index, para um valor que você passa aqui, você passa um valor aqui, ele vai retornar a posição daquele valor. Se eu passar aqui o valor da posição 0, o index ali de caixas vai retornar 0, que é a posição daquele valor. Se eu informar, se o cara que tiver o maior valor tiver na posição 1, então o max caixas ele vai retornar o valor da posição 1 e o caixas index vai retornar a posição daquele maior valor, que vai ser 1. E aí eu posso criar uma variável para guardar isso. Vai ser, por exemplo, índice da maior caixa. Então eu vou saber a posição que tem a maior caixa, se é a posição 0, a posição 1 ou a posição 2. Com isso, eu posso verificar. Aliás, estava pensando aqui, acho que tem um jeito mais fácil. Bom que vocês aprenderam uma coisa nova, que é esse caixas index aqui, mas percebi que eu posso fazer uma coisa talvez mais fácil. Eu posso pegar direto, uma vez colocar aqui. Se a maior caixa for maior que a soma das caixas, bom que quando a gente está programando ou fazendo vídeo, a gente até percebe soluções ainda melhores do que a gente fez antes, né? Essa aqui eu acho que é interessante, ó. Se a maior caixa for maior do que a soma das 3 caixas, sum de uma lista, ele vai somar posição a posição tudo que está na lista. Então ele vai fazer um somatório das 3 caixas aqui de uma vez. Soma de caixas menos max caixas, o que ele vai fazer? Ele vai retornar a soma das 2 caixas menores. No fim das contas, ele está fazendo essa verificação. Se a maior caixa for maior do que as 2 outras caixas menores, né? Porque se eu somar as 3 caixas menos a maior caixa, sobra as 2 menores. Né? Então, se a maior caixa for maior do que as 2 outras caixas, isso significa que eu já tenho certeza que eu posso fazer uma viagem só. A caixa maior que com as outras 2 menores ali dentro. Né? Então, eu trato aquela segunda situação ali que eu estava falando com vocês. Mas, igual conversamos, pode não necessariamente ser o caso. Isso significa que eu não consigo ter uma caixa maior e outras 2 menores ali dentro. Então a gente cai na situação aqui que eu não consigo botar 2 caixas menores dentro da caixa maior. E eu vou ter essa outra possibilidade. 2 caixas são iguais? Se 2 caixas forem iguais, significa que eu não posso botar uma dentro da outra, então pelo menos eu vou ter que fazer 2 viagens. Uma caixa com, por exemplo, outra dentro, que aí eu levo, e a segunda viagem com essa outra caixa igual que sobrou. Então eu verifico, por exemplo, se caixa 0 é igual a caixas 1, ou
caixas 0, eu vou testar todas as possibilidades, né? É igual a caixas 2, ou finalmente caixas 1 igual a caixas 2. Né? Nesse caso, se duas caixas forem iguais, eu tenho que fazer duas viagens. Então é essa a terceira situação aqui. Caso contrário, restou a última possibilidade. Significa que as três caixas são diferentes, e se as três caixas são diferentes, a maior, você vai ter a maior, a média dentro da maior e a menor dentro da média dentro da maior. Vai ser igual aquelas bonecas russas, igual eu estava explicando, e aí você vai ter uma viagem só, print 1. E beleza, com isso, a gente resolve esse problema. Vamos rodar aqui alguns exemplos para a gente ver. Por exemplo, 12, 45 e 188. Olha lá, uma viagem só, que nem está no gabarito aqui. Se a gente tentar três iguais, por exemplo, 67, 67, 67. Três viagens, que é o que a gente esperava também. Se a gente tiver duas iguais, 111, 463, 463, duas viagens, né? E assim sucessivamente. É um exercício que já demanda um pouquinho mais de lógica, um pouquinho mais de raciocínio, mas como a gente viu aí, né? Resolveu bem também. E a gente pode conferir se de fato ele funciona, submetendo a solução aqui no site da OBI. A gente submete esse arquivo aí de caixas para verificar o resultado. E de fato, né, como a gente viu, tá tudo certinho aí. Beleza? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, virar membro, mandar um pix aí que ajuda muito. Se vocês gostarem desses vídeos assim de série de OBI, não deixe de comentar, que aí eu posso ir fazendo outros. E é isso, pessoal. Valeu e muito obrigado.